Olá, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Estamos aqui numa bancada nova, fazendo uma pré-inauguração aqui das novas instalações da Guaru TV. Uma honra muito grande estar apresentando mais uma vez o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Nós estamos aqui no canal 7 da Guaru TV, no Sistema Itapema de televisão, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos também no canal 11 da NET, na TV Guarujá. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, e você assiste esse programa também no YouTube, ou você pode ver no site www.guarutv.com.br ou www.tvguarujá.com.br. Falado tudo isso, eu quero apresentar hoje essa ilustre personalidade aqui da nossa cidade, essa mulher que é pujante no que ela faz, tem uma capacidade extraordinária que muito me encanta a forma dela tratar com vidas, tratar com pessoas. Ela é uma assistente social e ela realmente honra o título de assistente social. Ela faz um trabalho na nossa cidade que faz com que muitas pessoas tenham transformação de vida. Eu estou falando da minha amiga, preste bastante atenção no nome, Maria Angélica de Araújo Cruz. A Angélica, lá da Promoção Social, ela é secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social. Acho que eu já falei tudo, ou falta alguma coisa? Olá, pessoal, tudo bem? Jonas, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, ter dado essa oportunidade de estar aqui neste momento e dizer obrigado por você ter nos convidado e falar um pouco dessa política nova e que tem um projeto muito bonito. Dentro dessa política, o foco dela é a promoção humana. Então, quero agradecer demais porque você nos coloca aqui diante dessas pessoas que o vê, que faz menção ao seu jeito, o jeito do Jonas o tempo todo, conhece a sua história e muito obrigada por ter nos convidado. E como é trabalhar no dia a dia com pessoas que têm carências? Umas têm carências de um segmento, outras de outro, falta moradia para algumas pessoas, falta alimentação para outras, uma alimentação pelo menos mais completa, tem pessoas que têm dificuldade com escolaridade de filhos, e a promoção social está aí para promover uma melhor vida social para todas as pessoas. E você está extremamente envolvida nisso. Como é que é para o seu eu? Como é que você se sente fazendo isso? Jonas, eu não saberia hoje dizer para você que fazer outra coisa que, se não fosse assistência. Graças a Deus, contava para você uma história. A assistência social, ela tem uma nova vertente. Alguns anos atrás, assistência era benesse, né? Eu lembrava para você da LBA, junto aos fundos sociais, primeiro damismo. Então, era uma assistência, uma maneira de fazer uma ação messiânica. Então, qualquer pessoa era assistente social, porque faz uma assistência, mas era nesses moldes. Eis que, em 1988, com a nossa Carta Magna, lá no capítulo das questões sociais, está lá embutido a nossa Lei Orgânica de Assistência. A Lei Orgânica de Assistência, ela vem modificar tudo isso. Ela sai dali da Constituição, em 88, em 1993, é promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social. De 88 em diante houve toda a regulamentação. Isso, a regulamentação. E em 93 houve a promulgação então, da lei. Muito bem. Um avanço extraordinário. Por quê, senhores? A nossa assistência, ela passa a ser política, ela passa a ser uma política pública de direito, ou seja, ela é reclamável. E então, passou por esses trâmites todos e chegarmos a sair desse estágio de messiânico e fazer realmente política pública. Para regulamentar tudo mais e fazer todo o aporte legal dessa lei e fazer a normatização dela, precisou fazer uma outra lei que se chama, dentro do sistema, Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né?
E aí foi mais algum tempo, levou mais algum tempo. É a Lei 8.742. Muito bem. Essa lei, ela vem sistematizar, né, o Sistema Único, ela vem sistematizar a Lei Orgânica de Assistência, vai criar, né, nos moldes muito democrático, que são os conselhos, né, o Conselho de Assistência, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, regulamenta também as entidades socioassistenciais, ela vem regulamentar toda a nossa política. O Sistema Único de Assistência Social, ele é primogênio, eu digo assim de uma maneira mais simples, do Sistema Único de Saúde. Portanto, temos esse marco regulatório. O SUS e o SUAS. E o SUAS, exatamente, SUS e SUAS. Esse marco regulatório, que muitos vêm com a NOB-SUAS, que vem regulamentar. Por exemplo, só para simplificar, eu não vou entrar nos meandros da lei, mas para a gente entender. Quando se cria um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, esse Sistema Único já vai nos dizer quanto de RH a gente vai precisar, a equipe, o psicólogo, o assistente social, ele já diz direitinho, não pode se criar um centro de referência se você não tiver força de trabalho se não humana. tiver o RH adequado com a lei. Sim. Entendeu? Hoje, na cidade, nós temos 4 centros de referência, temos um CREAS, que é o Centro de Especialidade, e muitos outros serviços, né? O CREAS POP, que é o POP para assistência à população em situação de rua, o albergue, as casa-abrigo. Rua? Nós temos no Guarujá hoje uma pleiade muito grande de moradores de rua. Eu brinco, não falo sério, é claro, mas eu digo o seguinte, que como a barca de lá para cá é de graça, sim, então a pessoa fala, uma barquinha, vou passear de barca, é de graça, ele vai passear. Chega aqui, ele quer voltar para Santos, ele não consegue, ele tem que pagar a passagem, ele não tem dinheiro. E aqui já fica. Eu brinco, falo que a pessoa acaba ficando aqui, nós temos uma população de rua muito grande. Agora, essa população de rua muito grande que nós temos na cidade, ela é assistida de alguma forma? E eu quero emendar uma outra pergunta aí. Se essas pessoas que dão alimento para esses moradores de rua, se eles fazem um bem ou se eles fazem um mal a essas pessoas? Então, vamos lá. O que você está me dizendo é o direito de ir e vir dessas pessoas. Ela é constitucional. Então, ela pode. Só que ela para cá, ela vem de graça para voltar, tem que pagar, ela não volta. Pagar não volta. Mesmo assim, ela permanece. Porque a nossa cidade é acolhedora, Jonas. Nossa cidade é bela e as pessoas vêm, principalmente no verão. Vem o rico, mas também vem a pessoa que não tem nada para sentir o prazer das nossas praias, para permanecer aqui por algum tempo ou não. Enfim, vai ficando. Temos hoje 400 pessoas, entre Guarujá e Vicente Carvalho, em situação de rua. Muito bem. Você acha que é um número grande ou pequeno? É um número, eu não acho que é um número grande, não. Não, tá. Por que não é um número grande? Se você atravessar aqui o nosso estuário, você chega a Santos, você vai ter um número bem maior que esse. Mas os nossos olhos só estão voltados para Guarujá. E esses 400 moradores de rua daqui, eles são oriundos de Santos? Eles eram moradores de rua em Santos e vieram para cá? Vieram para cá, é de Bertioga, é da redondeza do ABC, é da central ali de São Paulo, entendeu? Quando foi feita aquela ação da Cracolândia em São Paulo, muitos migraram para cá. E aqui, assim, a gente tem uma forma diferente de tratar esta questão. A gente não vai jogar mangueira em cima das pessoas, não vai cacetete em cima das pessoas. A gente tem uma força-tarefa que se chama uma Operação de Dignidade, com o Guarda Municipal, assistentes sociais, com o pessoal, até o promotor Osmaí também coordena tudo também essas ações, ele está junto conosco na coordenação das ações. Por quê? Porque os direitos humanos em primeiro lugar. Eles já estão ali porque extrema. Tudo faltou para ele. Situação extrema. Extremada. Então, não precisamos mais judiá-los. Queremos acolher. E o comerciante que dá alimento para eles, faz um bem ou faz um mal? Chego já nessa situação. Quando ele é abordado de uma maneira humana, a gente leva ele até a delegacia, ele faz uma triagem, ele vai ser encaminhado para o serviço, vai verificar a situação dele de documento, vai pesquisar a vida dele, isso é feito com das todos famílias. Os moradores de rua? Sim, sim. Vai pesquisar a família dele, vai
se for preciso, se for aqui, por exemplo, a Vicente de Carvalho, 90% das pessoas que estão na rua têm residência em Vicente de Carvalho, na região do Guarujá. 90%? Estão na rua, mas têm moradia em Vicente de Carvalho. As famílias, Jonas, as famílias, elas estão extremamente, eu diria assim, fragilizadas. Desestruturadas. E desestruturadas. E elas não suportam mais aquele ente querido. Elas não têm o que fazer com eles. Então, eles vão para a rua e lá fica. Primeiro... Mas eles vão para as ruas por opção própria ou opção da família que o põe para fora? Ou tem todos os casos? Todos os casos. Cada caso. Tem casos e casos. É um caso. Por exemplo, o envolvimento com álcool e drogas. Né? E aí desencadeia a questão... O que é pior nesse segmento, o álcool ou a droga? Os dois são prejudiciais. Mas qual que dá o maior número de moradores de rua? O álcool. O álcool, mais que a droga? O álcool. E aí... vem em comorbidade, está associado praticamente um ao outro. Uma ou outra pessoa que só usa álcool, mas geralmente eles têm a comorbidade Quer dizer, o álcool seria a porta de entrada para a droga maior. Os demais. E aí o que acontece, Jonas? Essa família, ela não tem mais essa estrutura e ela não é que ela não queira, porque ninguém quer ver um filho, um neto lá na rua daquele jeito, ninguém. Corta o coração de uma mãe vê-lo naquela situação. Mas ele, ao estar dentro de casa, ele já não obedece mais. Ele pega as coisas da mãe, ele pega as coisas do irmão, ele quer vender, ele destrói as coisas do entorno dele, de todo mundo que mora ali naquela residência. Portanto, ele fica na rua, ele não vai obedecer, e nem muito menos no albergue. Quando a gente vai abordá-lo e oferece, ele no albergue não quero. Por que ele não quer ir ao albergue? O albergue ele tem que ter hora para tomar banho, ele tem que trocar roupa, ele tem que ser livre. Livre. Ele tem hora para almoçar, ele tem hora para jantar, ele tem hora para tomar o café, ele tem que cortar o cabelo, ele tem que cortar a unha, ele tem que ir ao médico. Isso eles não querem obedecer, não querem. A cabeça deles, eu fico na rua, eu levanto a hora que eu quero, eu tenho água, eu tenho comida, e aí eu chego onde você me perguntou agora. Tá. Se é prejudicial ou não dar o alimento. Veja, eu vejo que assim, nós temos várias entidades, e eu já percebi, já acompanhei inclusive, e converso com as pessoas, a gente já chamou essas pessoas para uma conversa, na questão de doação de alimento para estas pessoas. Eu concordo que assim, a fé nos leva a fazer determinadas ações que nos deixa, assim, digamos, muito mais tranquilo, aliviado perante Deus. Porque estamos acolhendo, levando alimento para aquele que está caído. Porém, se eu faço isso hoje, amanhã, depois, tudo isso vai cair numa rotina. E tudo que ele quer é não sair. Eles já sabem a hora que vai passar o carro, eles já sabem a hora, sabem até o cardápio que vai ser servido. Ah, é? Sabem. Então, nesse sentido... Eu conversando com uma pessoa, Jonas, de uma entidade, de uma igreja, inclusive, ela falou assim, olha, mas neste momento eu levo a palavra e eu convenço ele a vir para a igreja, eu convenço ele a ir para o tratamento. Parabéns. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se o atrativo é o alimento, tudo bem, é o caminho que ela achou para chegar até esta pessoa. E poder falar para ela de uma coisa diferente. Exatamente, porém, é assim... Se de 10 ela conseguir levar 1 ou 2, 8 ficaram lá. E eles vão permanecer, eles vão ficar esperando só o alimento, eles não vão nem aderir ao tratamento. O ideal é que essas pessoas dessem a eles uma oportunidade de ir para um lugar. E a falta do alimento levaria ao albergue, levaria ao serviço social, é mais ou menos isso? Isso. Então, dar esmolas, você está fazendo com que ele permaneça. No caso do Farol é a mesma coisa? No Farol é a mesma coisa. Não tem que dar esmolas, não tem que dar esmolas. Tem que orientar, olha, vamos procurar. Quando você fala assim, vamos procurar o albergue, na hora ele vai falar, não quero. Ah, lá só tem bandido, lá só tem isso, começa a se queixar. E não é assim. Eles não querem a regra da instituição. Entendi. Então, eles querem ser livres e cada um fazer o que bem entende. O que bem entende. Algo que é um fenômeno, porque, na verdade, assim, eles estão acometidos de uma doença. Gente, as pessoas que usam droga, usam álcool, são doentes. Não é pessoas que estão assim, fazendo porque querem de livre, espontânea vontade. Ele desencadeou uma doença. Vamos a um breve intervalo comercial?
Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas, batendo esse papo gostoso aqui com a Maria Angélica. Muito bem. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Você está estranhando aqui a nossa roupagem, mas nós estamos começando aqui nos novos estúdios da Guaru TV e devagarinho nós vamos nos acomodando e vamos entendendo aqui as novas fórmulas e os novos métodos. Batendo um papo gostoso aqui com a secretária adjunto de Desenvolvimento e Assistência Social da cidade do Guarujá, a Maria Angélica, que muito nos honra com a sua presença. E nós estávamos, quando cortamos para o intervalo, estamos falando exatamente da questão do morador de rua, porque a impressão que passa para quem está de fora é que essas pessoas, de alguma forma, elas querem ser livres, por isso que não aceitam ir ao albergue, não aceitam um trabalho. E que, na minha visão, é uma questão pessoal minha, eu acho que quanto mais as pessoas doam na rua para essas pessoas, mais contribuem para que elas permaneçam nas ruas. Ok? Estou enganado ou é mais ou menos isso? Você está correto, Jonas. E eu até convidaria a população, em geral, as pessoas que são abnegadas, que têm essa sensibilidade, que quer ajudar de fato, nos procure. Vamos nos dar as mãos e vamos pensar em uma outra alternativa que não seja essa. E nós temos uma. Poder Público agora, a prefeita trouxe o projeto CRAC, é possível vencer. Não é um projeto, é um plano muito arrojado. Tem um consultório de rua. Esse consultório hoje está lá na Vila Júlia, para atender diretamente as pessoas. E ele vai circular pela cidade, em alguns postos. E assim, lá tem uma equipe para atendimento imediato. E outras ações que serão feitas de imediato com essas pessoas. Mas a população vai ajudar muito se não der esmolas, se não permanecer dando alimento. Se isso vai lhe fazer muito bem, né, no que diz respeito à sua fé, o cumprimento da lei maior que está lá escrito na palavra sagrada. Dê pão a quem tem fome. Dê pão a quem tem fome, visita os cárceres, tudo isso é importante. Mas junte-se ao poder público para que nós possamos dar uma outra condição de vida para essas pessoas. Porque, caso contrário, nós vamos estar dando assim, a condição dele permanecer. Existe alguma estatística sobre a formação dessas pessoas? Até que nível estudaram na média? Se algumas pessoas são cultas e caíram na droga e no álcool, se são pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, como é que é isso? Jonas, olha, as pessoas que moram na rua, ela tem todos os níveis de escolaridade, todos, porque uma vez ela teve um comprometimento mental, ela sai andando, teve um caso que não foi muito, ele perdeu, estava com esquizofrenia, era um juiz. Um ex-juiz, né, no caso. Ele saiu andando e rodou o Brasil inteiro quase, assim, ninguém sabia, ninguém dava assim, nada por ele, era uma pessoa assim que estava na rua mesmo jogado. Depois de muita conversa, de muito tratamento, ele foi se descobrir que ele, porque se faz essa pesquisa. Leva um tempo, gente, não é assim, pegou agora e já vai saber, não. Até porque estas pessoas precisam ter este vínculo estabelecido entre um técnico e ele tem que sentir a confiança de chegar e dizer. Eu lembro de eu estava trabalhando em Cubatão, só um exemplo que eu vou dar, trabalhando com este segmento. Uma pessoa, um jovem, muito tempo, ele veio da Bahia, ele passou pelo Rio de Janeiro, ele veio para a Baixada Santista, veio para São Paulo, veio para a Baixada, estava em Cubatão. Depois de muito conversar com ele, depois de muitas abordagens e tudo mais, ele começou a estabelecer esse vínculo comigo. A ponto de um dia, estar conversando com ele abriu a sua pochetezinha e lá tinha alguns documentos dele, mas tudo muito picado.
e um papel que eu acabei, parecia um quebra-cabeça, acabei pegando assim, montando de novo. Ali tinha alguns números de telefone. E tinha o nome de um senhor, né, de uma pessoa assim e tal. Aí eu falei, esse aqui. Ele falou, é o meu pai. Mas para chegar nisso, foi muito tempo, repito. Não é fácil. Montar um quebra-cabeça. Muito bem. Eu peguei esse número, perguntei para ele se eu podia, se ele me permitia ligar. Isso também tem que ser feito. Não podemos invadir a privacidade das pessoas. E ele me disse sim. E eu liguei. Era da Bahia. Quando eu liguei, eu falei para o senhor assim, eu sou a Maria Angélica, assistente social, e estou aqui diante do seu filho. Eu percebi que parou a voz no ar. Assim, quando você não... Quebrou a espinha do homem. Como assim? Isso não é possível, senhora. Eu falei, sim, senhor, eu estou diante do seu filho aqui. Ele é assim, assim, assim. Aí ele respirou. Falou, mas meu filho está há 10 anos desaparecido, já tinha dado como morto. Eu falei, não, senhor, eu estou diante do seu filho. Ele está aqui, ele está bem. Então, dei o endereço, ele falou, eu vou buscá-lo hoje mesmo. Vou pegar o avião, vou buscar. Ele é uma pessoa... Estado de drogas? Ele é esquizofrênico. Esquizofrenia. Ele, na verdade, não usava drogas. Tá. Atenção, pessoal, nem todo mundo que está na rua traz consigo os problemas das drogas. Por alguma razão, se ele tem uma esquizofrenia, se ele tem uma depressão profunda, enfim, se alguma razão ele está ali... Ele pode perder o eixo. Ele pode perder esse eixo, esse equilíbrio, esse vínculo familiar e sair... O pai buscou? O pai buscou. Pegou, ele era... né? Não tive mais notícias, da base aérea, aposentado, estava reformado, né? Assim que se fala, né? É pela doença. Isso, não, o pai do rapaz. Tá. É uma família bem, uma ele família que um tinha avião, economicamente bem, e no entanto ele já tinha dado como morto, porque há mais de 10 anos ele não via. Existem muitos casos de pessoas que dão os filhos como mortos e depois encontram? Depois encontram, existem casos assim. Tem um caso aqui em Vicente de Carvalho, do Saulo, Existe. que é da família do meu amigo Nicodemos, a mãe dele chama-se Rosana, e ele está desaparecido, vai fazer 6 anos agora, no mês de novembro. 6 anos desaparecido. Precisa pesquisar, Jonas. Precisa pesquisar. Mas sempre existe possibilidade? Existe possibilidade, sim. Pessoas? Encontra-se as pessoas. Eu digo como existe testemunho... um canal para isso ou é uma questão de sorte? Não, existe canais, você precisa pesquisar. Hoje tem no Sistema Único de Assistência Social, tem o cadastro único, pelo cadastro único do Programa Bolsa Família. O Programa Bolsa Família está dentro desse cadastro. É uma outra vertente. Mas esse cadastro tem muita informação da família. A família como um todo, a abrangência da família. Então dá para a gente eu acompanhei, pesquisar. Nós fizemos um boletim de desaparecimento na delegacia e já se vão 6 anos. Pelo número social dela, entendeu? E assim, o que acontece com a nossa sociedade? Por que a gente tem, no meu entendimento, muita fragilidade, muita exclusão? Porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Então, poucos, é um grupo pequeno que tem muito e um grande número de pessoas que não tem nada. Não tem nada. Então, a miséria, a pobreza, a extrema pobreza... Eu acho que muito mais grave do que ser uma sociedade capitalista é ser uma sociedade onde as pessoas aprendem a serem gananciosas. A ganância, quanto mais tem, mais quer ter e tira de onde não deveria. Antes do programa nós estávamos falando aqui de pessoas que têm milhões e usa dinheiro público para ir fazer implante de cabelo, né? Sem falar nome no ar, é claro, sim, mas é uma coisa que está aí, é o nosso país. É fato. Eu quero dizer assim, dentro do nosso município, dentro do projeto político da nossa prefeita Maria Antonieta de Brito, ela tem assim, o projeto dela, um olhar humano diferenciado. Então, a promoção humana é a meta dela. É fazer com que chegue a diminuir a desigualdade, essa desigualdade tão extremada. Para tanto, não é com grandes projetos, mega projeto que se faz isso. É algo que se vai devagarinho, assim, com muita cautela, implantando dentro de CAECs, dentro das escolas, dentro dos CRAS, potencializando as pessoas, propiciando para elas curso, dizendo para as famílias, é possível você estudar, é possível você crescer.
dar para ela a oportunidade de estar dentro do mercado de trabalho e competir. Você tem exemplo de gente Tenho. que saiu da rua e hoje tem uma vida, tem uma família, tem uma situação diferente? Você tem exemplos? Tem exemplo sim, tem exemplo. As meninas do CREAS Pop aqui de Vicente de Carvalho, elas fazem isso assim, que é uma vitória, né? É uma vitória quando você consegue inserir alguém na sociedade. Inserir na sociedade. Tem uma senhora que pode dar o testemunho para vocês, Jona, que hoje ela está dentro do projeto Mulheres da Paz. Era do albergue. Ah, eu estava lá? Exatamente. Eu estava lá na EP no dia da diplomação. Isso, ela fez o curso e ela era do albergue. Ela hoje está trabalhando, fez o curso com as outras mulheres e é possível. Assim como todas as pessoas, eu moro em qualquer uma das nossas palafitas, em qualquer um dos nossos morros, é possível fazer, gente. É só. Nós temos hoje, dentro do município do Guarujá, pelo Senai, mais de 7.000 pessoas foram contempladas com cursos. Existe jeito de você prever isso e você fazer com que essa pessoa que hoje vive em situação de risco não se torne um morador de rua? Existe uma forma de você fazer um trabalho com famílias para que haja essa estrutura mínima que hoje falta em muito núcleo familiar? Sim. Primeiro que assim, eu gostaria muito que a nossa população, a população guarujaense, despertasse para um fato que hoje se perde. A palavra mágica que você acabou de falar, família. Dentro do seio familiar, se eu não tenho o amor, o carinho por aquela criança, se eu não cuido dos meus, não vai ser lá na rua que vai ser cuidado. A célula máter é a família. E tem um detalhe, Jonas, que eu percebo em algumas pessoas, que assim, quando ela fica idosa, também abandona, não quer cuidar do seu idoso. Então, não são só os jovens que estão nas drogas, ou os senhores, as senhoras que estão na rua. O idoso dentro você mexe comigo, hein? Não, mas é sério. A gente tem hoje, dentro do Guarujá, 2 lar de longa permanência para mulheres, lá em Santa Rosa. Um aqui no Lareno, que é aqui na Vila Áurea. Está cheio. Está cheio. E a gente compra as vagas em outros municípios até para abrigar estas pessoas. E as pessoas estão sendo... não tem paciência de cuidar, né? Não quer cuidar. Minha avó dizia que uma mãe queria 6 filhos e 6 filhos não cuida de uma mãe. Não cuida de uma mãe. Então, acho que sim. Quando você tem esse carinho, mesmo porque você passe a maior dificuldade do mundo, mas você não vai estar junto. Você vai estar junto. Existe uma prevenção para isso? Seria uma forma de educação? Educação. Mas aí vem uma senadora e quer botar um projeto que na identidade não vai mais nome do pai e da mãe, vai cuidador, porque muita gente não sabe quem é o pai, fica constrangido e tal. Não pioraria isso? Não seria a questão de você trazer mais a família para junto da pessoa e não tirar o nome do pai e da mãe do RG? Mais a família. Você não nasceu do nada. Você tem um papai, você tem uma mamãe. Você tem que reforçar isso sempre. E o respeito pela vida humana começa dentro de casa. Não deixar que a escola... vai para a escola que a escola vai te educar. Não vai. A escola, no máximo, pode te ensinar alguma coisa. Educação em casa. Exatamente, educação em casa. Então... Agora, como é que você se sente, Angélica? Sendo esta pessoa que você é, fazendo esse trabalho que você faz, resgatando pessoas. Eu sei que às vezes você fica frustrada porque você quer resgatar 20 e só consegue resgatar 19, né? Mas se resgatar uma já é uma festa. Como é que você se sente? Porque os seus olhos brilham quando você fala disso. Você mostra assim que você está envolvida nisso. Como é que você se sente fazendo isso? Vitoriosa. Eu me sinto vitoriosa, por quê? Porque a gente consegue ver que não é algo virtual, é palpável. Você pode dizer para as pessoas, é possível crescer. Dentro dessa linha de pensamento, a gente vai pensar em uma forma de economia solidária, por exemplo, Jonas. Um exemplo clássico aqui que eu vou dar para vocês. Lá em Santa Cruz dos Navegantes, a gente está iniciando uma horta comunitária. Tá? Então, as pessoas da comunidade vão fazer, elas mesmas. E aí vão ter o proveito disso e tal. Isso. Outra coisa que a gente está fazendo muito bem feito, que vocês conhecem, que é o projeto Caminhão do Peixe. Ah, sim, claro. Quem gerencia aquilo ali, com o aporte da prefeitura, o Caminhão do Peixe é do governo federal,
com suporte, todo o aporte técnico da prefeitura, mas quem coordena, quem comercializa são as mulheres. Querida, eu preciso de ter você aqui pelo menos mais umas 5 vezes para a gente falar de tudo. Agora o que eu posso fazer é te dar 30 segundos para você falar o que eu não perguntei para falar acabou. Tchau. Acabou. Viu como passa depressa? Passou depressa. Eu quero dizer para você obrigado, dizer para as pessoas que ficou assim o convite. Nós falamos, enfatizamos muito a questão da população de rua e das entidades. Se tem alguém que queira juntar-se a nós e pensar junto uma outra maneira, mas eu gostaria de dizer, não dê esmola, não dê o alimento naquela hora. Chame, liga para a prefeitura, liga lá para nós, liga para o 3308 7000 e pede para falar na assistência. Vamos lá conversar junto, conversa com ele, fala que é possível sair daquela situação. Não nos constrange, porém é possível tirar dessa situação. Muito bom. Manda um beijo para a sua secretária. Quero dizer obrigado mais uma vez, Jonas, e obrigado à prefeita Maria Antonieta por ter confiado a mim, a Beth, que é a minha secretária, a Beth, minha secretária. Não é fácil. Não é fácil, é uma pasta difícil, porque nós somos uma pasta meio, nós somos uma pasta fim, nós precisamos de outras pastas, de outras secretarias para realizar os nossos projetos, mas nós estamos aqui juntos e estou à sua disposição. Muito bom, uma honra muito grande ter aqui a Maria Angélica de Araújo Cruz, da Secretaria Adjunto, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Quero dar um grande abraço aqui no nosso produtor, o William Anjos, que é o nosso anjo aqui, que está sempre nos ajudando. Eduardo Caetano, lá da comunicação da prefeitura, que acompanha aqui a secretária adjunto, a secretária Maria Angélica. Foi muito bom estar aqui fazendo esse programa, é muito bom voltar ao ar pela Guaru TV. Estamos aí na TV Guarujá, muito gostoso saber que você está nos assistindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. E te dê a paz. Amém.